2024 foi o ano em que o Brasil conheceu detalhes de uma trama golpista aos moldes da Guerra Fria, com minutas para reverter a eleição presidencial e planos de assassinatos de autoridades. Foi o ano em que a crise climática se fez ainda mais presente, com inundações e incêndios incontroláveis. Foi o ano em que as tensões geopolíticas se exacerbaram, com desdobramentos de guerras em curso na Europa e no Oriente Médio e ecos da Primavera Árabe. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. 2024 marcou os 60 anos do golpe militar no Brasil, quando as Forças Armadas solaparam a democracia. Um momento para lembrar de um período de horror marcado por prisões, violência e censura. Declaro empossado na Presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei. Você ouviu aí um trecho da cerimônia de posse do general Castelo Branco, o primeiro presidente militar do período da ditadura. 60 anos depois, nada melhor do que aprender com o passado para não repetir os mesmos erros, certo? Bom, a realidade mostrou que muita gente não aprendeu nada. No ano de 2024, em pleno século XXI, descobrimos que um presidente da República derrotado nas urnas em sua tentativa de reeleição se uniu a um grupo de militares para planejar um novo solapamento da democracia. Segundo a Polícia Federal, Jair Bolsonaro e seu entorno buscaram maneiras de reverter a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. O relatório final das investigações aponta evidências de que Bolsonaro esteve diretamente envolvido na trama golpista, que só não foi adiante porque nem todo mundo das Forças Armadas topou. Vamos tirar da cabeça a história de golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? Você ouviu aí o Bolsonaro negando que tenha tramado contra a democracia. O cerco ao golpismo, porém, se fechou em 2024. O Brasil viu militares presos. E aqui estamos falando de militares de alta patente, generais, tenentes-coronéis e majores que toparam embarcar na trama, se organizaram em núcleos e usaram táticas de inteligência do Exército. Tudo isso num plano que incluía o assassinato de Lula, do seu vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O relatório da Polícia Federal indiciou 37 pessoas, entre os quais 25 militares da ativa ou da reserva. Segundo as investigações, havia uma organização que atuava desde 2019 para promover ações voltadas a desestabilizar o Estado Democrático de Direito, com foco na disseminação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Foram presos nomes como o general da Brigada da Reserva, Mário Fernandes, e os tenentes-coronéis da ativa, Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, foi preso novamente em 2024, depois de um tempo solto. No ano anterior, ele tinha fechado um acordo de delação premiada que deu detalhes sobre a trama, mas que também foi questionado por omissões. A delação de Cid, inclusive, foi o único ponto do relatório da PF que foi mantido em sigilo por Moraes, responsável pela investigação do golpe no Supremo. Já no finzinho do ano, veio uma nova prisão, a de maior repercussão. O general da reserva, Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, ex-vice na chapa derrotada da reeleição e também indiciado por tramar o golpe, foi preso preventivamente sob suspeita de tentar atrapalhar as investigações. A Procuradoria-Geral da República precisa agora decidir se denuncia ou não os indiciados. É a partir dessa denúncia que o Supremo vai ou não abrir um processo para que os envolvidos sejam, enfim, julgados. Além do inquérito do golpe, o Moraes também seguiu sob os holofotes com outras pautas, como o embate com o X, o antigo Twitter, que ficou fora do ar no Brasil após a plataforma digital descumprir regras impostas pelo Supremo.
Elon Musk, dono da rede social, passou a liderar uma cruzada online contra Moraes, acusando o ministro de corrupção sem apresentar provas e pedindo pelo seu impeachment. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, Você ouviu aí o Moraes durante uma sessão plenária no Supremo. No fim, o X recuou, pagou as multas milionárias impostas pela corte e acabou cumprindo as ordens do STF para poder voltar a atuar no país. Na economia, o governo Lula fecha o ano com indicadores sociais e econômicos positivos, ao mesmo tempo em que lida com perspectivas não tão animadoras de futuro e críticas no mercado financeiro. Após muita expectativa, Fernando Haddad anunciou qual seria o pacote de corte de gastos para adequar as despesas do governo ao arcabouço fiscal, que é uma regra de contenção das contas públicas. Mas a surpresa foi que, além do pacote, o ministro da Fazenda anunciou junto alterações no imposto de renda na segunda fase da reforma tributária. Entre as medidas do pacote estão a limitação do crescimento do salário mínimo, a restrição para acesso ao abono salarial, a criação de uma trava para a elevação de emendas parlamentares e mudanças na aposentadoria de militares. O Congresso priorizou a questão dos cortes e começou a analisá-los. No imposto de renda, a mudança proposta pelo governo, que é uma promessa de campanha, é isentar pessoas físicas que ganham até R$5.000 a partir de 2026. Para compensar a isenção, o Haddad propôs um aumento de impostos para mais ricos, com uma alíquota mínima de 10% para quem tem renda superior a R$50.000 por mês. O Congresso vai se debruçar sobre o tema em 2025. Reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Para garantir os resultados que esperamos... Você ouviu o Haddad durante o pronunciamento em que anunciou as medidas. Nessa declaração, ele fala especificamente sobre o pacote de cortes. O mercado financeiro não reagiu bem. Considera o pacote insuficiente, ou seja, acha que o governo vai cortar menos do que deveria. Os agentes da Faria Lima também questionaram o fato de o governo ter apresentado conjuntamente a reforma no imposto de renda. Nesse fim de ano, o dólar teve alta histórica, passando da marca dos R$6. Um recorde nominal, ou seja, o maior valor se desconsiderarmos a inflação. Os entreveros entre governo e Faria Lima ocorrem no momento em que os indicadores socioeconômicos são positivos no Brasil. O IBGE mostrou que o Brasil atingiu o menor nível de pobreza na sua série histórica. O desemprego também está no menor patamar desde o início da série histórica. E a economia cresce acima do esperado. Economistas disseram ao Nexo que o momento atual da economia é positivo, mas não traz segurança de que será sustentável nos próximos anos. Principalmente tendo em vista que as mudanças não dependem exclusivamente do governo, mas também de um Congresso de oposição com um centrão fortalecido. E falando em centrão, as eleições municipais de 2024 consolidaram esse grupo político como o protagonista do poder local no Brasil. O PSD de Gilberto Kassab se destacou como o partido mais bem-sucedido no pleito, ampliando a sua presença em grandes cidades. Kassab deu uma entrevista para o Nexo falando sobre os valores do seu partido, como você ouve um trechinho agora. É um partido liberal na economia. Nós acreditamos que vamos conquistar a igualdade de oportunidades enxugando a máquina, diminuindo o Estado, para que sobrem mais recursos para investir na saúde, na educação, na segurança. Aí você vê que é um partido que não é um liberalismo puro, que pratica o liberalismo puro, que defende o liberalismo puro, porque entendemos que o Estado deve ser forte, deve ser vigoroso na saúde pública.
O jogo político observado nas eleições municipais também expõe os enormes desafios do campo de esquerda que perdeu espaço em regiões importantes. O PT, partido do presidente Lula, conseguiu vitórias pontuais e levou apenas uma capital, Fortaleza, no Ceará. A missão para os próximos anos é repensar a estratégia de mobilização para reconquistar terreno em áreas dominadas pelos seus adversários. Um marco importante de 2024 foi a resposta para a pergunta que ecoava desde 2018. Quem mandou matar a vereadora carioca Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes? As investigações apontaram a resposta. Os irmãos Brazão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e Chiquinho Brazão, deputado federal, duas figuras influentes no Rio de Janeiro. Os dois e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil, que teria atuado para sabotar a elucidação das investigações na corporação, estão presos preventivamente por ordem do relator do caso no Supremo, Alexandre de Moraes. Os três negam o crime. A revelação trouxe alívio para quem aguardava a resposta havia 6 anos, mas também expôs as complexas conexões entre o crime organizado e a política no Rio de Janeiro. Conexões que ainda estão sendo reveladas. Os executores do crime, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, foram condenados. Apesar de os dois terem sido sentenciados a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente, as penas de ambos devem ser abrandadas pelo fato de eles terem fechado acordo de delação premiada. A sentença que será lida agora talvez não traga aquilo que se espera da justiça. Talvez justiça, que tanto se falou aqui, fosse que o dia de hoje jamais tivesse ocorrido. Talvez justiça fosse Marielle Anderson presente, como se justiça tivesse... Você ouviu aí a Lúcia Gliotti, juíza que comandou o julgamento dos executores. O caso, que teve repercussão internacional, continua levantando debates sobre a segurança de lideranças políticas no Brasil e a luta por representatividade em espaços historicamente dominados por elites políticas. A história de Marielle Anderson segue como um símbolo de resistência e busca por equidade. E a conclusão do caso ainda terá novos desdobramentos nos próximos anos com o julgamento dos mandantes. O Durma com Essa volta já. No âmbito ambiental, 2024 foi mais um ano de alerta e de grandes devastações no Brasil. O país viu o Rio Grande do Sul afundar em enchentes que destruíram cidades e deixaram um rastro de mortes e prejuízos. Mais de 180 pessoas morreram em decorrência das chuvas, centenas ficaram feridas e outras milhares perderam suas casas. Você ouve agora a Romilda Osterreich, moradora da cidade de Estrela, no Vale do Taquari, em entrevista ao canal do YouTube da Deutsche Welle Brasil em maio. O Vale do Taquari foi uma das regiões que sofreram com enchentes também em 2023. Existia muitas tragédias, coisa, né? E eu ficava, aqui não vai acontecer isso, que Estrela não vai. Mas agora estou vendo que, né? É a mesma coisa. Ele ficou sem teto, sem onde morar. A de setembro voltei, a de novembro voltei. E agora não tem mais onde ficar. Agora é diferente. E se a chuva causou estragos imensuráveis, o fogo também se espalhou pelo Brasil, queimando florestas e avariando biomas. Incêndios e queimadas se intensificaram em diversas partes do país. Estados que historicamente não sofrem tanto com o período de queimadas, como São Paulo, foram tomados por focos de fogo. Em junho, por exemplo, as queimadas ficaram acima do valor médio para o 6º mês do ano em 5 dos 6 biomas brasileiros. O quadro mais grave ocorreu no Pantanal, mas florestas como o Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica também registraram grande número dos focos de calor. As queimadas também agravaram outros desequilíbrios ambientais, como a seca histórica que atingiu Rio Negro e outras áreas do norte do país.
todos esses eventos reforçaram os impactos já visíveis da crise climática no Brasil. Em entrevistas ao Nexo, especialistas alertaram para a necessidade de maior investimento em prevenção e adaptação. A gestão das crises naturais permanece como um dos principais desafios para os próximos anos, especialmente com a projeção de que eventos extremos se tornarão cada vez mais frequentes. E falando em planos para o clima, a COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão, trouxe poucas resoluções para o cenário global de emergência climática. As negociações terminaram sem um acordo significativo sobre o financiamento de países ricos, frustrando as expectativas de países em desenvolvimento que sofrem desproporcionalmente os impactos da crise. Enquanto isso, grandes potências mantêm posturas ambíguas, reproduzindo o discurso e agindo de outra forma, dificultando avanços reais na agenda ambiental. Os desafios, então, ficam para o Brasil, que vai sediar a COP30 em Belém em 2025. Nos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump, em um pleito marcado por violência e polarização, chamou a atenção do mundo. A decisão de Joe Biden de não disputar a reeleição abriu caminho para Kamala Harris, sua vice-presidente, que correu contra o tempo em uma campanha marcada por desafios internos do Partido Democrata. No meio disso, um atentado contra Trump durante um comício colocou ainda mais movimento na disputa. O republicano levou um tiro de raspão na orelha enquanto discursava para apoiadores na Pensilvânia. O episódio mexeu com o jogo político americano, virando um tema recorrente nos demais comícios do agora presidente eleito. Antes do pleito, as pesquisas de opinião mostravam que a disputa seria apertada, mas na hora da contagem de votos, o cenário foi bem diferente do projetado. Donald Trump foi eleito com folga, vencendo em estados importantes e, diferentemente de 2016, ganhando inclusive na quantidade geral de votos populares. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Você ouviu um trecho do discurso de vitória de Trump, no qual ele fala que sua eleição foi um movimento nunca antes visto. O resultado empoderou o presidente eleito, que conta ainda com um Congresso de maioria republicana e favorável e uma Suprema Corte conservadora. E como era de esperar, a vitória de Trump reverberou mundo afora, inclusive em relação aos principais conflitos em curso. Na faixa de Gaza, a guerra entre Israel e Hamas, que completou um ano em outubro de 2024, deteriorou ainda mais a situação social da população palestina. O número de mortos já passa de 42 mil. Ao longo do ano, as Nações Unidas fizeram diversos alertas sobre a situação de miséria e fome entre a população. Mais de 90% dos palestinos já precisaram se deslocar desde o início do conflito. O governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirma ter matado importantes líderes do Hamas, como o arquiteto da invasão a Israel em outubro de 2023, Yahya Sinwar. Este ano que termina também marcou o espraiamento da guerra por outros países do Oriente Médio, um receio que já rondava o ano anterior. Israel passou a trocar ataques não só com Hamas na faixa de Gaza, mas também com o Irã e com o Hezbollah no Líbano. Ambos são aliados do Hamas. O fogo cruzado entre Israel e Irã em 2024 representa uma guinada, já que ambos os países, embora inimigos, sempre evitaram ataques diretos um contra o outro. Durante o ano, episódios como o assassinato de Ismail Haniyeh, líder do Hamas, em Teherã, na capital do Irã, e o bombardeio à embaixada iraniana na Síria, colocaram ainda mais elementos nesse conflito. No Líbano, o Hezbollah, que assim como o Irã é aliado do Hamas, passou a ser alvo direto de Israel. Em novembro, até houve um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, mas ambos os lados disseram que o oponente não cumpriu as regras. O Líbano segue em alerta. E ainda no Oriente Médio, grupos rebeldes tomaram a Síria e anunciaram a derrubada do governo Bashar al-Assad, no poder há 24 anos e enfrentando uma guerra civil desde 2011, com a deflagração da Primavera Árabe.
A tomada de poder não se relaciona diretamente à guerra na faixa de Gaza, mas análises apontam que o governo sírio foi enfraquecido após os recentes ataques aéreos israelenses e das escaramuças com o Irã. O grupo de rebeldes que tomou o poder foi liderado pelo HTS, a Organização pela Libertação do Levante. Assad e a sua família fugiram para a Rússia, de quem são aliados. E falando na Rússia, a guerra na Ucrânia segue ainda sem perspectiva de resolução. Após 2 anos e 10 meses, a Rússia ocupa cerca de 1/5 do território da Ucrânia. Especificamente as regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporíjia, Kherson e a Península da Crimeia, invadida em 2014, o que para muitos russos e ucranianos marcou o início do conflito. Ao longo de 2024, o exército ucraniano tem lidado com problemas de escassez de material bélico e de contingente. Enquanto isso, as tropas russas têm avançado aos poucos sobre o território da Ucrânia. A Rússia ganhou o reforço de soldados norte-coreanos que têm atuado para manter os terrenos conquistados. A presença de norte-coreanos fez com que o governo dos Estados Unidos liberasse o uso de armamentos americanos de médio e longo alcance contra o território russo. Os americanos também enviaram para a Ucrânia minas terrestres. O Reino Unido liberou o uso de armamentos britânicos. A França fez o mesmo e não descartou enviar soldados franceses para o fronte. Essa pivotada da postura dos aliados da Ucrânia na guerra fez com que o presidente russo, Vladimir Putin, aprovasse uma atualização na doutrina nuclear russa, um protocolo para o uso de armas nucleares pelo país, constando agora que a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares contra ameaça à soberania ou integridade territorial do Estado russo e de Belarus. O documento se refere a ataque conjunto quando um país sem capacidade nuclear recebe o apoio de uma potência nuclear. Antes, a condição para a resposta nuclear era em caso de ameaça à existência do Estado. A mudança é sutil, mas sugere que o Kremlin pode usar armamentos nucleares como resposta a um ataque convencional e não nuclear em território russo, o que colocou um alerta na comunidade internacional. Na Venezuela, as eleições presidenciais foram conturbadas e cercadas de denúncias de violações. Após impedir a disputa de vários adversários, Nicolás Maduro foi reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, órgão controlado por ele, para um novo mandato de 6 anos como presidente. Ao terminar esse período, o Maduro terá completado 19 anos como presidente do país. O pleito foi acompanhado por observadores internacionais que emitiram pareceres afirmando que as eleições não foram transparentes. O órgão eleitoral venezuelano não divulgou as atas eleitorais que atestariam a contagem de votos. A oposição, por sua vez, cujo principal representante nas urnas foi Edmundo González, obteve e publicou atas que comprovariam a derrota do atual presidente. O caso chegou à Suprema Corte do país, que também é aliada de Maduro, convocando os demais candidatos do pleito para explicações. Depois, a Suprema Corte emitiu um mandado de prisão contra González, acusando ele de conspiração e outros crimes. Desde setembro, o político da oposição do governo Maduro está exilado na Espanha. Toda a situação do pleito fez com que o Brasil não reconhecesse a vitória de Maduro, o que estremeceu a relação entre os dois países. Lula, que em março de 2024 defendeu Maduro publicamente, passou a ter ressalvas em relação ao venezuelano. O PT chegou a publicar uma nota afirmando que reconhecia a vitória de Maduro. Lula, por sua vez, disse que não concordava com o Partido dos Trabalhadores. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai tratar de outros países e de outros presidentes. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Então é o seguinte... Você ouviu aí uma entrevista do Lula para a Rede TV em meados de outubro. No fim daquele mês, a Venezuela convocou seu embaixador no Brasil, o que na linguagem diplomática representa uma demonstração de insatisfação de um país com o outro. O Brasil fez o mesmo, convocando seu embaixador na Venezuela. E desde então, a relação entre os dois países esmoreceu. Cuida do Maduro, eu cuido do Brasil e vamos seguir. E depois de 100 anos, a capital francesa voltou a sediar as Olimpíadas. Em 2024, os Jogos aconteceram em Paris.
O Rio Sena foi a grande aposta urbanística da organização do evento. Antes proibido para nado, o Rio passou por um bilionário processo de despoluição para as provas de triatlo e maratona aquática. O que não deu muito certo, já que provas tiveram que ser adiadas pelos baixos índices de balneabilidade. E atletas abandonaram as competições após contraírem doenças em etapas classificatórias. Os Estados Unidos ficaram no topo do quadro de medalhas pela 4ª edição consecutiva. E as grandes rivalidades individuais elevaram as Olimpíadas. Na ginástica artística, a americana Simone Biles consolidou um legado multicampeão, mas não sem suar muito diante de Rebeca Andrade, a quem reverenciou no pódio. E falando em Rebeca, foram as mulheres brasileiras que obtiveram mais medalhas que os homens nos Jogos Olímpicos de Paris. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história. Os recordes deram continuidade a uma trajetória de crescimento de participação e desempenho das mulheres estabelecida ao longo de décadas. Todos os ouros obtidos em 2024 pela delegação brasileira vieram de modalidades femininas. Nomes como o da ginasta Rebeca, da judoca Bia Souza e das jogadoras de vôlei Ana Patrícia e Duda passaram a ser reverenciados no país. O Durma com Essa volta já. Se você quiser ir mais fundo nos temas que a gente relembrou ao longo desse episódio, entre em nexojornal.com.br. Dos detalhes do golpismo bolsonarista ao desempenho feminino brasileiro nas Olimpíadas, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, edição de texto de Conrado Corsalete, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com Essa. Semana que vem a gente volta. Até!